ano era 2016, eu me encontrava grávida de 6 meses com um filho pequeno de quase 2 anos de idade, deixada pelo pai. Fui encontrar meus pais no Paraná e ali iniciou o meu processo de cura, de redescobrimento como mulher através da maquiagem. Hoje eu quero compartilhar com vocês como foi que iniciou a minha trajetória no ramo da maquiagem. Desde criança eu já manifestava esse interesse pela maquiagem, pintando minhas bonecas. Eu tinha uma prima que tinha uma cabeça assim de boneca daqui para cima, que maquiava, e eu queria muito aquela boneca e meus pais nunca puderam me dar. Então eu já começava a dar sintomas e de que eu queria ser e queria atuar no ramo da maquiagem. Em 2014 eu casei, tive meu primeiro filho em 2014 e daí para frente é uma outra história, um outro assunto. Porém, em 2015, final de 2015 para 2016, eu estava grávida do segundo filho e aos 6 meses de gestação ele chegou comigo e falou que simplesmente não dava mais e que não ia mais dar certo. Como eu me vi grávida, eu estava com os hormônios, a flor da pele, muito emotiva, sofri muito, como vocês podem imaginar, entrei num estágio bem complicado. Meus pais me ajudaram e me levaram para o Paraná, onde eles estavam morando na época, no Candói. E cheguei lá com quase 7 meses de gestação, fiquei perto deles, entrei num momento super depressivo, muito depressivo mesmo. Perto do final da minha gestação, eu comecei a comprar curso de maquiagem online, afinal eu não podia estar fazendo presencial, eu não conhecia nada na cidade. E comprei o curso e na época era maquiadora de sucesso. Até tenho acesso ainda até hoje desse curso. E a partir dali eu comecei a aperfeiçoar tudo o que eu sabia e não sabia. Então eu comecei a ter noções técnicas de maquiagem. A minha trajetória começou ali. Porém, em 30 de outubro de 2016, no nascimento do meu filho, eu descobri que ele nasceu com uma formação congênita. Então ele tinha o pé torto, bem tortinho. Inclusive, se vocês forem procurar nos vídeos aí, eu vou deixar um card aqui. Durante a gestação dele, eu não pude fazer a ultrassom morfológica, que iria mostrar com certeza uma formação congênita. Então eu tive essa surpresa no nascimento dele. A partir daí começou uma outra trajetória. Tive que abortar o desejo de ser maquiadora para ir atrás das coisinhas dele, para ir atrás da melhora dele. Fizemos aí um bom período de gesso, bota ortopédica, mas é uma bota que tem um ferro no meio. Eu vou estar colocando a foto para vocês verem do pezinho dele com essa bota. E o médico percebeu que não teria outra opção a não ser fazer a cirurgia, afinal esses métodos não haviam dado certo. Resumindo, ele entrou para o final da fila da cirurgia, só tinham 300 crianças na frente dele. E aí começou a saga de procurar médicos, pontes, onde eu poderia conseguir essa cirurgia para o pezinho dele. E eu comecei um processo de mudança, amadurecimento e redescoberta, né? Me redescobrindo como mulher. E eu não sabia a força que eu tinha e eu vim descobrir depois da maternidade e, em específico, depois dessa depressão pós-separação. Nesse meio período em que a gente estava nesse processo, eu continuei assistindo o curso, eu continuei desenvolvendo, eu me maquiava, eu tenho muitas fotos antigas do início, dos testes que eu tinha que fazer em mim ou em alguém e mandar a foto para eles analisarem, avaliarem, e assim eu fui evoluindo devagar, fui descobrindo novas técnicas dentro da maquiagem. Comecei a trabalhar com a maquiagem bem baratinho mesmo. No prazo de menos de um ano, deixa eu ver, meu filho nasceu em 2016, em julho de 2017, nós voltamos para o estado do Pará, que nós somos paraense. Voltamos para o Pará, minha família toda, minha irmã, meu pai e minha mãe. Então começou essa jornada do período aí da maquiagem. Eu comecei a trabalhar como maquiadora,
Cobrava na época R$ 50, R$ 60 para fazer uma maquiagem. E eu não me importava com isso. Eu cheguei a maquiar oito, sete ou oito clientes no mesmo dia para o mesmo evento. Foi uma loucura, porque eu acho que nenhuma maquiadora na época, né, fazia isso e pelo preço baixo que eu cobrava. Dei entrada no processo de divórcio pelo estado do Pará mesmo. Esse assunto é um pouco emotivo. Eu já fui curada de toda essa história, graças a Deus, o Senhor já me curou a esse respeito. Não há mais nenhuma fragilidade em mim. A emoção que eu tenho é por falar dos meus filhos e de tudo que a gente passou até aqui. Eu não sou uma pessoa bem de vida, eu não sou uma pessoa rica, eu não sou uma pessoa de classe média alta. Eu sou uma pessoa pobre de classe média. Gente, eu sou normal como qualquer outra pessoa. Aqui onde eu estou gravando, vocês podem ver, ela tem um espaço, ela tem iluminação, mas tudo isso daqui tem um sacrifício grande, enorme, que eu luto muito para continuar, para manter, porque não tem sido fácil. Depois de um tempo já aqui no estado do Pará, eu reencontrei um melhor amigo na época da adolescência. Depois eu fui embora, fui viver minha vida, ele viveu a vida dele, enfim. Não tínhamos contato nem ligação, mas nós éramos melhores amigos na infância. Aliás, na pré-adolescência, para a adolescência. E reencontrei ele nesse retorno. E ali começou a minha paixão por essa pessoa, né? Me apaixonei por ele, enquanto ele nem lembrava de mim. Em muitos sentidos, ele tinha uma vaga lembrança, mas por um acidente, um traumatismo craniano que ele sofreu, ele perdeu parte das memórias dele, então eu estava no meio dessas memórias. De qualquer forma, eu costumo dizer que fui eu quem conquistou ele, porque ele não gostava de mim. Eu lutei porque eu queria ficar com ele, então, enfim, também é uma outra história. E ele se tornou, a partir daí, pai para os meus filhos. Eu sempre pedi a Deus que eu não queria namorar muitos homens, não queria que meus filhos conhecessem muitos homens, até encontrar aquele que seria a quem eles chamariam de pai, né? E eu também nunca obriguei eles a chamarem de pai, isso foi natural. O meu filho mais velho transferiu essa paternidade, afinal ele não tinha presença de pai, e o pai também não entrava em contato, e não conversava, e não procurava saber como ele estava, então ele supriu essa necessidade do meu filho sobre a paternidade, né? E o meu bebê, que não tinha nem um ano quando eu reencontrei, se tornou literalmente o pai dele, porque é quem ele conheceu como pai desde bebezinho, fraldinha ainda, nem andava. Então ele se tornou o pai dos meus filhos e a partir daí nós iniciamos uma trajetória até aqui. Não foi nada fácil, foi tudo muito difícil. Ainda temos as nossas dificuldades, mas nós já estamos aí há 9 anos juntos e ele é o pai dos meus filhos, ele tem cuidado de nós, né? Ele tem todo esse cuidado com a gente. E eu só posso agradecer a Deus pela vida dele. A maquiagem me abriu portas em muitos sentidos, financeiramente falando, não me enriqueceu, porque o ramo da maquiagem, principalmente no norte, não é valorizado. Não é valorizado mesmo, de verdade, gente. Hoje em dia, eu cobro atualmente R$ 130 para fazer uma maquiagem, ainda tá barato. Tá muito barato. E tem pessoas que ainda pedem desconto. Mas nós que somos maquiadores, trabalhamos com a maquiagem, a gente sabe o quanto é pesado para nós termos que manter, porque não é qualquer produto que a gente compra. Eu trabalho com marcas e são caras, os produtos são caros, gente. Produto de maquiagem não é barato. E as pessoas não entendem, não querem compreender isso. Então, aqui não é muito valorizado, não. A menos que você tenha um bom espaço, um bom estúdio aqui, esse meu espaço, ele é na minha casa. Gente, a minha casa é uma sala dividido por um balcão que tem a cozinha. Tem um vídeo de rotina meu aí que vocês podem ver o tamanho da minha casa. É um ovinho, bem pequenininho. Então, eu não tenho cama de casal. Eu vendi minha cama de casal para montar esse espaço e tentar começar a trabalhar aqui, porque depois que eu conheci o meu esposo, nós casamos, veio o nosso outro filho. Então, atualmente, nós somos 3 filhos. Tem 3 filhos e nós 2 como casal. Então, vendi a cama, não temos mais cama. A gente dorme no colchão no chão. Então,
As pessoas olham os vídeos de maquiagem, nossa, ela é bem, ela, né? As pessoas assim têm uma imaginação a respeito de quem trabalha com maquiagem como alguém que seja rico, que tem grandes possibilidades. Nós não temos. Eu tô aqui no YouTube lutando, eu tô nas redes sociais, eu tô no Instagram, tô no TikTok lutando para conseguir esse reconhecimento hoje, porque eu decidi sair do mercado de trabalho para cuidar dos meus filhos, para cuidar, para criar eles, porque o meu coração, eu não consegui voltar para o mercado e pensar que eu deixei eles. Eu tentei fazer um curso profissionalizante de dança, que eu também sou professora de dança, na escola ETEDUFPA aqui no Pará. Eu tentei por um ano e foi muito difícil porque eu comecei a ver muitas mudanças, muitas coisas que estavam acontecendo nos meus filhos e eu não estava presente. Então, assim, isso pesou muito e eu tranquei não, só saí, parei de fazer o curso, não fiz a prova final e parei de fazer o curso, que eu sempre amei a respeito de dança também. A dança, ela é um ponto de resgate para mim, assim como a maquiagem é um ponto de terapia. Então, eu parei o curso e fiquei em casa com eles. E eu sofri muito com essa parada que eu dei, porque era como se eu estivesse voltando a ser eu, de uma certa forma. Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Nós abrimos mão de tudo que a gente gosta por eles. Então, quando a gente tem essa oportunidade de ter um tempo em que a gente pode focar em coisas para nós, assim, é um momento precioso, muito precioso mesmo. Então, eu parei e ainda continuo na maquiagem, não faço mais tantos atendimentos porque eu tenho essa dificuldade de manter os produtos em dia, né? A questão de comprar para poder atender clientes, de ter base, de ter material. Alguns materiais hoje em dia eu já perdi muitos porque passaram da validade e eu não gosto de ter que oferecer o mínimo para uma cliente. Eu gosto de oferecer 100% daquilo que eu sei fazer. E eu amo maquiar, gente. Amo, 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 amo maquiar. E eu sou uma boa maquiadora. Eu sou uma boa maquiadora. Eu costumo pensar na cliente que ela vem aqui, não vem para se transformar em outra pessoa, nem para mudar o DNA dela ou tentar virar, né, aqueles artistas drag queen. Não, eu não faço isso. Eu observo antes de chegar o dia da maquiagem da pessoa, eu peço uma foto dela de rosto, na luz do dia, sem maquiagem nenhuma, para que eu possa estudar aquele rosto, aquele tom de pele, para que eu possa estudar os traços, para que a maquiagem ela possa simplesmente realçar a beleza dessa cliente. Essa é a palavra, realce. E não uma mudança, não uma transformação, mas realçar a beleza que essa pessoa tem. E o profissional ele precisa identificar cada tipo de rosto, cada formato de rosto e adaptar essa maquiagem para que a pessoa se olhe, se reconheça e encontre nela algo que havia perdido há muito tempo. Nossa, eu sou linda. Sabe, tem muitas pessoas, muitas mães, muitas mulheres que são assim, não tem, não tem essa autovalorização da sua beleza, da sua própria beleza. E a maquiagem que eu faço, ela é assim. Ela é para que a pessoa se olhe e diga, eu sou linda. Eu sou linda e eu sei que tem maquiagem aqui no meu rosto, eu sei que tem maquiagem, mas sou eu. Sou eu consigo me enxergar. Esse é o propósito da minha maquiagem. Então, eu tenho caminhado, eu tenho ido nesse trajeto a respeito da maquiagem, sendo mãe de 3 filhos, com todas as dificuldades que nós tivemos, com a cirurgia do meu filho que ele fez do pé. Eu tenho o meu filho mais velho também fez uma cirurgia de hérnia do lado esquerdo e agora a gente está aguardando pelo SUS para a gente conseguir essa cirurgia do lado direito, de hérnia também. É toda uma história também, é complicado. E é isso. É isso. Essa é um pouco da minha trajetória, é um pouco de quem eu sou como maquiadora, sendo mãe. Porque a maternidade, ela alterou muita coisa em mim. Não foi só profissionalmente. Ela alterou o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de observar as pessoas, o meu modo de analisar situações e saber como me comportar. E, acima de tudo, é a base na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos ensina, sabe? Ela é um manual de instrução, literalmente. Então,
quando eu não sabia lidar com certas situações, eu ia para a palavra de Deus e ali ele me orientava. Então, toda essa mudança em todo esse processo, todo esse trajeto, eu devo aos ensinamentos do Espírito Santo, porque eu nunca fui uma pessoa de confiar a alguém o que tem acontecido comigo e nas pessoas que eu já confiei. Quando eu dei por mim, muitos já sabiam. Então, eu não sou esse tipo de pessoa de sair contando da minha vida. Eu aprendi com isso e eu fico comigo e eu guardo. E o Espírito Santo me molda, ele me trabalha, ele me forja. E é isso, gente. A vida, ela é sobre superação todos os dias. Todos os dias a vida, ela é uma superação. Então, hoje eu quero te encorajar, se você deixou de lado por alguma circunstância, por algum problema na tua vida, você abriu mão, deixou de lado para ter que cuidar dos seus filhos, para ter que ir trabalhar e deixar os filhos em casa, ou você que tem a esposa e filhos num país e foi tentar a sorte em outro país e tentar levar essa família. Gente, não parem, não parem. Você, mulher que parou, deixou o seu sonho para trás, volte. Volte com o que você tem. A Ellen, eu amo maquiagem também, mas eu não tenho essa penteadeira, eu não tenho highlight, eu não tenho. Você não precisa ter. Quando eu comecei, eu não tinha. Eu tinha só o meu material. Quantas vezes eu fui maquiar e eu fui assaltada no mesmo dia? Levaram o valor que eu tinha ganhado. Quantas vezes os ladrões que foram me assaltar abriram minha maleta e jogaram e espalharam todo o meu material que eu tinha no chão. Muitos eu perdi. Então, não foi fácil para mim. Não é fácil para ninguém. A vida não é sobre ser fácil. A vida, ela é sobre superação. É sobre você se reencontrar. A palavra de Deus diz que nós somos fortes. Nós encontramos a força quando nós estamos fracos. Então, nesse momento de fraqueza, que você se sente um nada, te apoia nele. Te apoia nele para você se redescobrir. Esse é o vídeo de hoje. Eu gostei muito de ter compartilhado isso com vocês. É um processo, é uma história que me orgulha muito de falar sobre minha vida, porque hoje eu percebo a força que eu tenho, hoje eu percebo a graça do Senhor Jesus sobre a minha vida. Eu percebo que eu precisava passar por isso para que hoje eu pudesse estar ajudando outras meninas que sempre me procuram, que sempre precisam de conselho, e eu tenho por que aconselhar, porque eu passei por uma situação bem difícil, então hoje eu tenho essa maturidade para ensinar. E o processo que hoje você está passando pode ser muito difícil hoje, mas é lá na frente que a gente vai colher, sabe? Mas tudo na nossa vida é uma decisão. Você decide permanecer nessa depressão, se você quiser. Você decide querer morrer nessa depressão. Você decide cair e permanecer no chão, mas você também decide cair e se levantar. Existe vida nesse pulmão, existe vida lá fora. Não pare por nada. Você tem muito ainda a acrescentar nesse mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha para mim, se inscreva no canal. Eu sou pequena nesse YouTube de grandes influenciadores, mas a minha história, em algum momento, para alguém, eu tenho certeza que vai ajudar. Não é uma mensagem de fé, é uma mensagem sobre dependência daquele em quem a gente não vê, mas que a gente sabe que está cuidando de nós. É isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.